quinto dia acabou. Você tem mais 5 para trabalhar. Metade do período acabou. O que se foi, se foi. O que resta é mais importante. Uma pessoa dotada de sabedoria sempre aproveita ao máximo o tempo disponível. Esses próximos 5 dias são muito valiosos. De início, quando vem a um curso como este, uma porção de alunos se sentem um tanto confusos, porque sempre temos um conceito de meditação. Meditação deve ser assim, assado, verbalização, visualização, imaginação, contemplação. E veja, aqui não há nada disso. Pedem apenas que observemos a respiração. E agora, essas sensações. O que estamos fazendo? Surge uma certa confusão. Mas, dia após dia, em parte graças a essas palestras de Dhamma à noite, em parte as perguntas feitas e as respostas dos professores, mas, acima de tudo, graças à sua própria prática. Com a prática, você começa a perceber que há algo de sensato na técnica. Não que toda a confusão se dissipe, mas, ao menos, quando chegamos ao quinto dia, nos animamos a dar uma oportunidade justa à técnica. Embora tudo pareça novidade, você nunca ouviu falar desse tipo de meditação, resolve. Vou dar uma oportunidade, vou trabalhar. Verificamos que, após 5 dias, a maioria dos alunos começa a trabalhar muito seriamente. Trabalhe muito seriamente, como a técnica pede que trabalhe, compreendendo como se deve, o que faz e por que faz. Isso não é um rito, ritual ou cerimônia religiosa, mover-se do alto da cabeça à ponta dos dedos dos pés. E agora, a partir de hoje à noite, trabalhará nos 2 sentidos, das pontas dos pés ao alto da cabeça, nos 2 sentidos. Não é nenhum rito, nenhum ritual. Não há um Buda acima das nuvens, com a ficha de cada aluno, controlando. Quantas voltas esse aluno fez? Senhor A, quantas voltas? Senhorita B, quantas voltas? O senhor C, quantas voltas? Quanto mais voltas, mais o portão do céu se abrirá. Nada disso. Ninguém lhe abrirá o portão. Você precisa abrir seu próprio portão. Precisa bater a porta e ela lhe será aberta. Bata a porta do reino dos céus dentro de você, do plano brâmico interno, da verdade nibânica interna. Cada indivíduo precisa trabalhar. A razão de se mover da cabeça aos pés e dos pés à cabeça é desenvolver sua capacidade de manter consciência, não só consciência da realidade no nível superficial da mente, que o envolve em todas as portas sensoriais, mas da realidade no plano mais profundo da mente. Quando começa a trabalhar com as sensações no corpo, começa a se mover rumo aos planos mais profundos da mente. A chamada mente inconsciente, que na realidade nunca está inconsciente, permanece sempre consciente das sensações no corpo e reage sem parar a essas sensações. Se constatar que uma sensação é agradável, reage com desejo, com avidez. Se constatar ser desagradável, reage com aversão, ódio. No nível mais profundo da mente, isso tornou-se o padrão habitual. E a mente sempre se deixa escravizar por esse padrão habitual cego. Seja o que for que se compreenda, no nível superficial da mente, para essa camada mais profunda da mente, nada significa. No plano intelectual, compreendemos que não devo gerar negatividade. Toda negatividade atrapalha minha própria paz, minha própria harmonia. Não vale a pena. Mas essa compreensão do intelecto não ajuda o nível mais profundo da mente. Existe uma grande barreira entre os dois. Já esta técnica o ajuda a quebrar a barreira. Seja o que for que se costumava sentir, no nível mais profundo da mente, sensação agradável, desagradável, agora é sentido pela mente toda. A mente inteira agora está desperta, desperta para a realidade das sensações do corpo. O que quer que fosse compreendido pelo plano superficial da mente,
não reaja com negatividade, agora é compreendido pelo nível mais profundo da mente. A barreira está sendo removida. Havia muitas técnicas em vigor na Índia há 25 séculos atrás, e aquele que se tornou o Buda antes de se tornar o Buda provou quase todas. Muitas delas tinham seus próprios méritos, eram benéficas. Mas ele verificou que as raízes das impurezas, que repousam no nível mais profundo da mente, nem sequer eram tocadas. Eliminá-las, então, era um sonho distante. Denominou essas raízes Anusaya Kilesa. Kilesa significa impurezas. Kilesa significa sofrimento. Anusaya significa sofrimento adormecido. Impurezas adormecidas. São como vulcões adormecidos. As raízes do sofrimento estão ali e crescem continuamente. Pode haver uma erupção vulcânica a qualquer momento e seremos dominados, vencidos. Não estamos libertos. O Buda percebeu que se essas raízes não fossem inteiramente eliminadas, ele não poderia se considerar uma pessoa liberta. Ele descobriu o seguinte: trabalhe com as sensações do corpo. Você começou com a respiração porque a respiração o leva, aos poucos, para a consciência das sensações do corpo. As sensações corporais são tão importantes. À medida que você avança no caminho, será cada vez mais evidente o porquê da importância dessas sensações no corpo. Você está treinando o plano mais profundo da sua mente a não reagir. Deixa de reagir ao objeto externo. O nível mais profundo da mente nada tem a ver com aquilo que você ouviu, viu, cheirou ou saboreou, com aquilo que tocou ou com o que pensou. Essa camada mais profunda da mente está constantemente em contato com as sensações corporais. Todos esses objetos externos, quando entram em contato com as portas sensoriais, criam uma sensação. Cada vez que uma parte da mente avalia, bom, mal, esse mesmo tipo de sensação começa a se manifestar no corpo. O plano mais profundo da mente só sente as sensações do corpo. Experimenta sensações corporais e reage sem parar, dia e noite. Como transformar o padrão habitual do plano mais profundo da mente? Todo o exercício serve para isso, para alterar o padrão de comportamento no nível da raiz da mente. O sofrimento existe. Claro, isso é inegável. Existe o sofrimento. Como se livrar do sofrimento? Como se libertar de todos os sofrimentos? A vida é repleta de sofrimento. O mundo é repleto de sofrimento. Cada ser humano sofre por essa ou por aquela razão. Essa razão aparente, aquela razão aparente. A primeira coisa importante é aceitar a realidade de que o sofrimento existe e é universal. E isso deve ser aceito não só no plano intelectual. É preciso que se aprenda a observar o sofrimento como sofrimento. Quando aprendemos a observar o sofrimento com objetividade, a verdade universal do sofrimento torna-se uma nobre verdade, a primeira nobre verdade. Nobre verdade no sentido de que quem começa a observar o sofrimento enquanto sofrimento, objetivamente, sem reagir a ele, mais cedo ou mais tarde, torna-se uma pessoa nobre, uma pessoa santificada, uma pessoa iluminada. Esse é o primeiro passo. Aceite a realidade do sofrimento e comece a observá-lo, observá-lo. Observe, não reaja. Apenas observe. É isso que você começou a fazer. Pense no seu sofrimento ao sentar-se por 1 hora. Na primeira meia hora você ainda aguenta, mas logo começa o verdadeiro sofrimento. Ai, dor intensa, muita dor. Com esforço, aguenta mais 15 minutos. Então começa a verdadeira tortura. Que tortura! Tem gente que me procura e diz: Goenka-ji, o caminho todo é ótimo. A técnica é tão boa. Aprecio muito.
E suas palestras noturnas, maravilha. Gosto muito. Mas elimine essa história de ficar sentado imóvel por 1 hora. Isso é loucura, tire isso. O resto todo é maravilhoso. Eu também gostaria de eliminar esta parte, mas não funciona. Você precisa enfrentar isso. Você precisa enfrentar isso. Após 45 minutos, quando se torna uma verdadeira tortura, cada minuto é como 1 hora. Passou 1 hora. 1 minuto, 1 hora. 1 minuto, 1 hora. Agora parece que passou 1 hora. Que pena, não posso abrir os olhos e espiar meu relógio. Que pena. Na certa já passou mais de 1 hora. Os professores assistentes devem ter se esquecido de dar o sinal. E de repente você ouve o cântico. Anicca Sankara. Ah, maravilha! Esse canto é tão encantador. Que beleza! Tão melodioso. Porém, ainda faltam 5 minutos. Não pode mexer as mãos, não pode abrir os olhos, não pode mexer as pernas. Mas 5 minutos agora não importam. Sente-se feliz. Vou me livrar desse cativeiro. Logo vou me livrar. Há o sofrimento do cativeiro e a felicidade da libertação. Você prova os dois. A trilha toda é para sair do sofrimento, do cativeiro do sofrimento. Muitas vezes na vida, você poderá se ver encurralado, forçado a enfrentar o sofrimento, sem poder escapar. Como enfrentá-lo? Pode ser físico, pode ser mental. Como enfrentá-lo? Está aprendendo a fazer isso agora. E não só isso, está treinando sua mente para permanecer equânime. Quando tudo é muito agradável, não há dor, você diz: estou bastante equânime, veja, não estou reagindo. No entanto, quando começa a dor, de verdade, e permanece equânime, talvez mantenha a equanimidade por apenas alguns momentos. O resto do tempo, reage. Esses poucos momentos são tão fortes. A equanimidade é tão forte, começa a destruir a raiz do seu problema. Mesmo que só a atinja por alguns momentos, naquela hora, esses poucos momentos se transformam em segundos, que se transformam em minutos. Já aconteceu de um aluno chegar para mim e dizer: agora comecei a apreciar minha dor. Sim, você começa a apreciar a sua dor, porque deixou de reagir à dor. A dor é física e você a multiplicou, tornando-a dor mental. Se a parte mental for eliminada e houver dor física, nesse caso, apenas observe. Foi reduzida pela metade. Em seguida, se reduzirá a 1/4 parte. Diminui cada vez mais. Você começa a se livrar dela. Precisa aprender a observar sua dor. Agora, a dor é tão intensa que tende a dominá-lo. Esse tem sido o padrão habitual da mente. Quando chegar a uma área, observe. Digamos que sinta uma dor intensa em determinada área. Você examina, como um médico que vem e examina. O médico não sente dor, apenas examina. Aqui a dor é mais intensa, onde é menos intensa? Você também examina assim. Não se identifique com a dor. Dor é dor. Há uma dor. E daí? Agora você trata de observá-la. Vou localizar o centro dessa dor. Até onde essa dor se espalha? Ah, aqui está mais forte, sinto mais dor. Aqui diminui, menos dor. Aqui já não sinto dor. Dessa maneira você divide a área, disseca. Na próxima volta, observe de novo. Verá que, além da dor, há algo mais, talvez pressão. Então começa a dividir e a dissecar a área quanto à pressão. Aqui é o centro da pressão. Há mais pressão aqui, menos pressão ali. Menos aqui. Agora passou. Desse modo, divide a área. Pode chegar a um estágio onde verifica que, além da dor, há calor, talvez pulsação. Chegará a um estágio em que verifica haver, apesar da dor intensa, uma corrente vibratória que percorre o corpo todo. Uma vez alcançado esse estágio,
A dor já não é dor para você. Deixa de ter o poder de dominá-lo. Não espere que isso ocorra amanhã de manhã. Leva tempo, leva tempo. Mas aprenda a observar. A maior parte do tempo estará reagindo por ser esse o seu velho padrão habitual. Mas haverá alguns momentos em que não reagirá. Nesses momentos, quando não reage, o sofrimento torna-se uma nobre verdade, a primeira nobre verdade. Você está observando o sofrimento objetivamente. À medida que aprender a observar o sofrimento objetivamente, se aprofundará cada vez mais no plano da experiência. Está se aprofundando para chegar à segunda nobre verdade, a causa profunda do sofrimento. No plano superficial, todos dizem: sofro devido a uma causa externa. Fulano disse alguma coisa que me desagradou, fiquei infeliz. Beltrano fez alguma coisa que me desagradou, fiquei infeliz. Ou algo desejável deixou de acontecer e fiquei infeliz. Todas essas são causas externas. São reais, mas no plano muito aparente, muito superficial. Sem entender a verdadeira causa interna, insistimos em utilizar toda a nossa força, toda a nossa energia para consertar fatores externos. Isso não é possível. Não podemos mudar os outros. Você pode continuar tentando, mas mesmo que uma pessoa se transforme, o que nos garante que outro alguém não irá aparecer e agir contra você? Isso acontece repetidamente. Pela vida fora, coisas desejadas podem acontecer, coisas indesejadas podem acontecer. É mais fácil acontecerem coisas indesejadas. É preciso enfrentar tudo isso. Precisa ir mais fundo para descobrir a verdadeira causa do seu sofrimento. Esta técnica o ajuda a se aprofundar e descobrir a verdadeira causa. O sofrimento não é externo. Só os objetos sensoriais são externos. O sofrimento começa lá dentro. Quando o sofrimento começa no nosso interior, é preciso que exista uma causa interna que nos torne infelizes. À medida que se aprofundar cada vez mais, começará a entender isso. Não só por causa dessas palestras, não porque leu umas escrituras ou livros, ou porque intelectualizou a realidade. Nada disso. Com a sua própria experiência, começa a entender. Esta é a causa profundamente enraizada do meu sofrimento. Você começa a observar essa causa profundamente enraizada. A segunda nobre verdade, a causa do sofrimento. Quando essas duas verdades são percebidas, o trabalho é facilitado. Por exemplo, alguém adoece e vem o médico. A primeira tarefa importante do médico é descobrir qual doença o acomete. O médico que não consegue fazer o diagnóstico certo não poderá curar o paciente. Então, a primeira tarefa, qual a doença? E a segunda, qual a causa da doença? Não bastam os sintomas. Se o médico se limitar a lidar com os sintomas no nível superficial, não há cura possível. É preciso descer ao fundo. Se a causa, a verdadeira causa da doença, for localizada, o trabalho será facilitado. Você descobre como erradicar a causa. Uma vez erradicada a causa, a doença é erradicada. Assim, através dessa técnica, você observa a verdadeira causa do sofrimento e aprende a erradicá-lo. Uma vez erradicada a verdadeira causa do sofrimento, surge a terceira nobre verdade. Agora acabou o sofrimento. Logo, o que se manifesta é todo o processo de como você se aprofundou e eliminou a causa do seu sofrimento, eliminou o sofrimento em si, a quarta nobre verdade. Todas essas quatro devem ser não só intelectualizadas. Claro que é preciso entendê-las no plano intelectual. No entanto, todas precisam ser experimentadas no plano da realidade. Só então é que a técnica começará a ajudá-lo. E é isso que você começou a fazer.
a se aprofundar cada vez mais. Contudo, você apenas começou. Há dor, há sofrimento. Há dor porque estou sentado por tanto tempo. Com o tempo entenderá que a dor aparece porque você faz com que essa dor física seja também dor mental. Quando aprender a apenas observá-la, a dor se reduzirá. E quando continuar a observar, começará a se livrar dela. O que ocorre? Por que há tanto sofrimento por toda parte? Torna-se cada vez mais claro que isso se deve ao desejo. Desejo. Você quer avidamente que algo aconteça segundo o seu desejo, e isso não ocorre. Você deseja com avidez se livrar de algo que o desagrada. Isso não ocorre. Desejo. Você gera um tremendo apego a esse hábito de gerar desejo. Esse fato se torna cada vez mais evidente quando se aprofunda cada vez mais. A lei que vigora dentro de si também vigora fora de si. A lei é a mesma, ela não muda. Existe sofrimento e fica evidente que, veja, a vida começa com sofrimento. Ingressamos no campo do sofrimento desde que nascemos. Temos um desejo. Logo, esse desejo se transforma em avidez, apego, e ficamos muito agitados. Uma criança chora. Quero leite, quero água. Ela chora por ser essa a única linguagem que a criança conhece. Daí em diante, à medida que crescemos, acontece essa ou aquela coisa indesejada. Deixa de acontecer essa ou aquela coisa desejada. Entrar na vida é dukkha. Na língua daqueles dias diziam: Jati Pidukkha. o nascimento, a vida, o início da vida significa ingressar no campo de dukkha. Quando estamos crescendo, temos uma doença ou outra. E quando entramos em contato com a doença, nos sentimos tão infelizes. Essa doença é tão ruim, posso suportar qualquer outra doença, menos essa. Porque não está com nenhuma outra doença. Que doença será agradável? Toda doença é sofrimento. Sofrimento, sofrimento. Vyadhi Pidukkha. Estamos sempre tendo contato com essa doença ou aquela. Estamos sem cessar crescendo, decaindo, envelhecendo. A velhice é uma imensa fonte de sofrimento. Jara Pidukkha. Imenso sofrimento. Um homem de 100 anos, uma mulher de 100 anos, sofrendo dessa ou daquela doença, dessa ou daquela fraqueza, de velhice. Tantos problemas. Rezam a Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Todo-Poderoso, por favor, envia-nos a morte para nos aliviar desse sofrimento. O Senhor não tem escassez de morte. Por favor, dê-nos a morte. Rezam sem parar. No dia seguinte, o médico vem examiná-los. Minha velha, sua hora chegou. Talvez amanhã seja a hora da despedida. Meu velho, talvez amanhã precise se despedir. E os velhos exclamam: ah, não, doutor, rezei errado, não quero morrer. Preciso ver meu filho, meu neto, meu bisneto. Preciso fazer isso e aquilo. Por favor, me salve, não quero morrer. A morte é um grande sofrimento, grande sofrimento. Maranam Pidukkha. O que mais? Esse homem não jogava um jogo intelectual. Sentado sob aquela árvore, experimentava a verdade interior. Por quê? Qual a causa do sofrimento? Aprofundando-se cada vez mais, uma realidade tornou-se clara. Há tudo aquilo que desejamos. Se esse desejo não for preenchido, nos tornamos infelizes. Por exemplo, você está sentado meditando e deseja que uma dor desapareça. A dor não desaparece e você torna-se muito infeliz. Deseja uma sensação maravilhosa de beatitude, de êxtase. Essas sensações não aparecem e você se torna infeliz. Tudo o que deseja e não consegue o faz infeliz. Pessoas indesejadas, situações indesejadas, coisas indesejadas. Você se associa a elas. Coisas desejadas, pessoas desejadas, situações desejadas. Você se desassocia delas, se desassocia. Um grande sofrimento, grande sofrimento. Ele compreendeu isso bem no fundo,
e a seguir, descendo ainda mais fundo, chegou ao estágio onde se tornou tão claro. Sankhetena pancha upadan khanda dukkha. No fundo, em resumo, o sofrimento é composto dos seguintes 5 agregados. Um agregado é o agregado material. As partículas subatômicas. O corpo inteiro é composto de partículas subatômicas, kalapas. E 4 outros agregados, agregados mentais. A parte da mente que conhece, a parte da mente que reconhece, a parte da mente que sente e a parte da mente que reage. Esses 5, juntos, constituem esta personalidade, este eu, e o tremendo apego a ele. O padana. O padana é apego, é agarrar-se. Todos esses 5 agregados são o resultado do apego. Continuamos a nos apegar a esses 5 agregados. E dessa maneira, continuamos a rolar no sofrimento sem parar. Tornava-se cada vez mais claro esse upadana, agarrar-se, apegar-se. Existem 4 apegos básicos. Um apego é para com esse eu, um eu imaginário, sem saber o que é esse eu, um eu imaginário. Essas partículas subatômicas, essa massa de partículas subatômicas, serei eu, essa massa? No entanto, insistimos em chamar isso de eu. Esses 4 agregados, parte da mente toma conhecimento e desaparece. Isso sou eu? A parte da mente que reconhece e desaparece. Isso sou eu? A parte da mente que sente e desaparece. Isso sou eu? A parte da mente que reage e desaparece. Isso sou eu? Ou os 5 juntos, serão eu? Mas esse eu é tão importante, sempre preponderante. Se alguém diz uma só palavra contra esse eu, nos irritamos tanto, nos agitamos, sem entender o que é esse eu. Um eu imaginário, um eu criado, porém tanto apego a esse eu. Se alguém fizer qualquer coisa contra esse eu, novamente nos irritamos tanto, nos agitamos tanto, ficamos tão infelizes. Eu. Um tremendo apego para com esse eu. Nada traz além de sofrimento. Então, essa esfera, esse círculo do eu, começa a se expandir. Abrange o que se chama de meu. Logo você se apega a esse meu. Tremendo apego por esse meu. Ah, meu relógio. Que relógio maravilhoso, tão valioso. Um dos alunos o trouxe do exterior e me deu. Um relógio maravilhoso, valiosíssimo. Um dia, por descuido, cai e se quebra. Começo a chorar. Ah, esse relógio valioso quebrou. Nem as peças posso conseguir aqui. Como vou consertá-lo? E choro sem parar. Um relógio do mesmo modelo, do mesmo valor, no pulso do meu amigo, cai e se quebra. Eu não choro. Não choro nem um pouco. Ao contrário, começo a dar um sermão. Meu amigo, deveria tomar mais cuidado. No nosso país não se encontra esse tipo de relógio. Nem as peças para repará-lo se conseguem. Eu não choro. Por quê? O mesmo relógio, o mesmo modelo, o mesmo valor, mas eu não choro. Ninguém chora porque um relógio valioso se quebrou. Ninguém chora. Choramos por meu relógio. Meu relógio quebrou. Esse meu, tremendo apego por esse meu. Tanto faz se esse meu, esse suposto meu, vale alguns poucos dólares ou alguns milhões. O sofrimento é proporcional ao apego que se tem. Quanto mais profundo o apego, tanto mais profundo o sofrimento. Essa é a lei da natureza. À medida que você praticar, isso irá se tornar cada vez mais claro. Apegar-se, aferrar-se, traz inevitavelmente sofrimento. Nada além de sofrimento. Um incidente. Quando eu havia chegado há pouco na Índia, vindo da Birmânia, só 2 ou 3 anos antes, não havia centros. Portanto, quem quisesse que essa técnica chegasse
as diferentes pessoas sofredoras, costumava organizar diversos locais, como uma mesquita, um templo, uma igreja, lugares assim, ou talvez uma escola. Um curso foi organizado em uma aldeia remota que era um centro de peregrinação dos jainistas, um templo jainista. Poucas pessoas daquela aldeia participaram. A maioria dos alunos veio das cidades próximas. Uma senhora muito idosa e muito pobre veio fazer o curso. Alguém lhe oferecera passagem de trem e ela veio e participou. Durante 2, 3, 4, 5 dias, ela estava muito feliz, fazia progressos. E, de repente, no 5º ou no 6º dia, ficou sabendo que de manhã cedinho havia cânticos na sala de meditação, palavras de bênção e bem-aventurança. E ela pediu: posso ir? Também posso participar? No programa não há nada escrito. A gerência disse: sim, pode ir, mas precisa meditar. Sim, vou meditar. Ela veio e meditou. Quando terminaram os cânticos, estava toda contente. Sorria sem parar. Foi até seu dormitório e, quando lá chegou, começou a gritar muito alto. As pessoas acudiram. O que aconteceu? Será que ela foi picada por um escorpião? Beijada por uma cobra? O que houve com a velha senhora? Ela não respondia, chorava sem parar. Após algum tempo, soluçando, explicou. Trouxe comigo uma bolsinha de pano. Nessa bolsinha havia 20 rúpias. Menos de $1 no câmbio de hoje. 20 rúpias. A poupança de minha vida toda estava nessa bolsa. E 60 anos atrás, quando me casei, no meu dote, veio uma joia de prata. Essa joia também estava na bolsa. E quando vim para esse curso, me deram um doce seco. Isso também estava na bolsa. Quando medito, guardo debaixo das minhas pernas. Quando durmo, coloco debaixo do travesseiro. Hoje cedo, quando fui à sala de meditação, deixei no quarto. Alguém pegou. Ah, fui roubada. Toda a minha poupança sumiu. Chorava sem parar. As pessoas diziam 20 rúpias em dinheiro e nem 20 rúpias da joia de prata. Digamos 40 ou 50 rúpias. Não chore, senhora. Nós lhe daremos 50 rúpias. Pode continuar com a sua meditação. Sua meditação está indo tão bem. Ela chorava. Pensaram, melhor reunir algum dinheiro e lhe entregar. Só então esse choro vai ter fim. Fizeram a coleta. Em vez de 50, conseguiram 100 rúpias. Ficaram muito contentes. Agora a velhinha vai parar de chorar. Foram e lhe ofereceram o dinheiro. Ela jogou fora o dinheiro. O que vou fazer com esse dinheiro? A joia de prata era parte do meu dote. Onde eu vou achar essa joia? Agora sumiu. As pessoas continuaram a procurar, mas não conseguiam encontrar. Depois, naquela mesma noite, alguém avistou um macaco sobre uma árvore com a bolsa, tirando o doce e comendo. As pessoas correram atrás do macaco, apanharam a bolsa e lhe devolveram a joia de prata. Ela parou de chorar. Desejo. Tanto faz se for por algo de 20 rúpias ou de 20 milhões. Quanto maior for o apego, quanto mais nos aferramos, maior será o sofrimento, maior a infelicidade. Eu, meu. O fato de usar ou não essas palavras tanto faz. Mas esse eu, meu, e seu apego a eles, isso é repleto de sofrimento. Repleto. Recordo outro incidente, de novo, em uma aldeia remota no norte da Índia. Um monge muito erudito participou. Após 5 ou 6 dias, ele me procurou. Goenka-ji, entre 12:00 e 1h, o senhor dá entrevistas aos alunos. Só 10 minutos. Naquela época havia menos alunos, por isso eu costumava dar 10 minutos para cada. 10 minutos para os chefes de família. Que perguntas podem ter? Até 10 minutos é demais para eles. Eu sou monge, sou recluso. Tenho tantas perguntas. Por favor, conceda-me meia hora. Respondi. Venerável, o senhor vai querer falar de filosofias e coisas assim, que não me interessam. Não posso lhe dar esse tempo. Ah, não, Goenka-ji. Nos últimos 5 dias entendi que todas essas discussões filosóficas são inúteis. Irei falar somente da técnica. Sobre a técnica? Para que meia hora para falar sobre a técnica?
Ah, por favor, me dê meia hora. Tudo bem, vou dar um jeito. Venha. E veio. Durante 2, 3, 5 minutos, falou sobre a técnica. E de repente mudou de assunto. Goenka-ji, naquela grande cidade, a cidade dele, seu mosteiro. Meu mosteiro? Mosteiros são sempre para monges, não para chefes de família. Eu sou um chefe de família. Como posso ter um mosteiro? Goenka-ji, procure entender. Seu mosteiro. Venerável, não posso ter mosteiro. Sou um chefe de família, pai de família, e trago comigo uma prova evidente disso. Minha mulher senta-se ao meu lado quando ensino. Como posso ter um mosteiro? Ele insistia. Goenka-ji, seu mosteiro, seu mosteiro. E a seguir disse: Goenka-ji, no seu mosteiro, seu elefante. Meu elefante? Do que falava? Então, de repente, entendi. Estava na Índia. Índia, um país maravilhoso, imenso, com tantas tradições. Existe uma forte tradição, uma crença segundo a qual, durante a vida toda, não se podem usar as palavras sujas, eu e meu. Não usam. Quando precisam dizer eu, dizem você. E quando precisam dizer meu, dizem seu. Ah, entendo. Sim, venerável, meu mosteiro, meu elefante. Prossiga, o que houve? Aqui estava um recluso que renunciara a tudo. Construiu um mosteiro no meio da cidade, sem o aval do conselho municipal. Agora a prefeitura ameaçava destruir o mosteiro. Além disso, não era permitido manter um elefante no centro da cidade. Então ordenaram que fosse removido. Ele, de alguma forma, soube que o prefeito da cidade tinha estado na Birmânia e fora meu hóspede. Por isso, Goenka-ji, só algumas poucas palavras suas e seu mosteiro estará salvo. Seu elefante será salvo. Ele não utilizou a palavra eu, não usou a palavra meu, mas tinha um tremendo apego. Apego traz inevitavelmente sofrimento, nada além de sofrimento. Quanto mais profundo o apego, tanto mais profundo será o sofrimento. Não haveria sofrimento algum se eu desenvolvesse apego por esse eu, e esse eu fosse eterno. Ou se me apegasse a esse meu e esse meu fosse eterno. O problema é que nem o eu, nem o meu são eternos. Tudo aquilo que chamo de meu desaparece e eu nada posso fazer. Ou mesmo se permanecesse, o chamado eu desapareceria e nada poderia fazer. Um apartar-se, uma separação é inevitável, e isso traz tanto sofrimento. Onde há o aferrar-se, onde há apego, o sofrimento é imenso. Há outro apego que se desenvolve. O principal apego é esse eu que se transforma em meu. E então, meus pontos de vista, minha filosofia, meu dogma, minha crença, minha religião, minha tradição. Desenvolvemos um enorme apego pelos nossos pontos de vista, sem entender que estamos usando óculos de lentes coloridas. E o apego é pela cor das lentes. Se usar lentes vermelhas, para mim, tudo parecerá vermelho. Outra pessoa usa lentes verdes. Para ele, tudo é verde. Ficamos brigando. Eu não consigo convencê-lo de que tudo é vermelho. Ele não consegue me convencer de que tudo é verde. Brigamos, podemos partir a cabeça um do outro. Mesmo assim, não nos entendemos. Por causa do apego. E o apego é pela cor. Não vemos as coisas tal como são. Esse imenso apego traz tremendo sofrimento. E, em certos casos, existe apego a ritos, a rituais, a cerimônias. Já vi, não aqui no Ocidente, mas lá no Oriente, o apego que se desenvolve aos ritos e aos rituais diários. As pessoas vêm a um curso de Vipassana e dizem: por que manda parar com esses ritos, rituais? Dê-me apenas 15 minutos, termino meu rito e depois venho meditar. Não concordamos e isso os deixa muito agitados. Mais tarde, claro, começam a entender a razão disso, mas no início, por causa do apego, há sofrimento. Esses 4 apegos profundos nos deixam tão infelizes,
O Buda foi mais fundo. Por que, afinal, existe apego? E isso se torna cada vez mais claro. Surge um desejo por algo que se quer. Deseja possuir isso, quer retê-lo. Geramos um tremendo apego por esse desejo ávido, que de imediato se transforma em mais apego, em mais uma amarra. Ou há algo que não se deseja. Queremos nos livrar disso, mas não conseguimos. O desejo se transforma em apego, em uma amarra, e começa o sofrimento. De onde veio esse desejo? Ele não estava jogando um jogo intelectual, não estava lendo as escrituras ou discutindo-as. Estava fazendo uma experiência como um cientista. O que ocorre lá dentro, no fundo? Uma vontade pequena, miúda, tem início. Você começa a apreciá-la, e tão depressa se transforma em desejo ávido. Uma pequena vontade de se livrar de alguma coisa se transforma em aversão. Tanha. Na linguagem daqueles dias, o desejo era chamado de tanha. Tanha paccaya upadanam. O desejo se transforma em apego. Pequenas vontades se transformam em desejo, e o desejo se transforma em apego. Por que essas pequenas vontades? Qual a causa? Tornou-se tão claro porque estava tendo a experiência. Vedana paccaya tanha. Sensações no corpo. Quando se experimenta sensações no corpo e a sensação for agradável, você começa a gostar delas e, em breve, isso se transformará em desejo, em apego. Quando se experimentam sensações desagradáveis, logo isso se transformará em aversão, ódio. Você quer se livrar disso. O desejo é de se livrar. Há as sensações. Vedana paccaya tanha. Pachaya significa causa. Vedana significa sensação. Sensação é a causa do desejo, que se transforma em apego. Por que essas sensações? Qual a causa? Ele estava experimentando, investigando o que acontecia. Phassa paccaya vedana. Ocorre o contato, e tão logo ocorre o contato, ocorre, inevitavelmente, uma sensação no corpo. Contato do que com o que? Estas 6 portas sensoriais. Os olhos, o contato dos olhos com alguma figura, alguma forma, cores, luz. O objeto dos olhos. Ao entrar em contato, é inevitável ocorrer alguma sensação. O objeto na porta do ouvido. Quando um som entra em contato com a porta sensorial do ouvido, é inevitável haver uma sensação. A porta sensorial do nariz. Um aroma entrando em contato com o nariz trará, inevitavelmente, uma sensação. A porta sensorial da língua. Um sabor que entra em contato trará sem falta uma sensação. A porta sensorial do corpo. O contato com algo tangível, a sensação é inevitável. E a porta sensorial da mente. Qualquer pensamento, qualquer emoção, haverá inevitavelmente sensação no corpo. Há contato. Por que esse contato? Era tão simples, tão claro. Sarayatan paccaya phassa. Passa significa contato. Salayatana significa essas 6 portas sensoriais. Enquanto tivermos essas 6 portas sensoriais, haverá, inevitavelmente, contato entre essas portas e seus respectivos objetos. O mundo inteiro é repleto desses respectivos objetos. Portanto, o contato se deve ao fato de possuirmos essas 6 portas sensoriais e estas, por sua vez, terem seus respectivos objetos no mundo. Por que essas 6 portas sensoriais? Qual a causa disso? Tão claro. Nama rupa paccaya saraytanam. Nama significa a estrutura mental. Rupa significa a estrutura física. A combinação das duas. Assim que essa combinação teve início,
Isso quer dizer, quando começou o fluxo da vida, começaram essas 6 portas. Por que a vida da mente e matéria começou dessa maneira? Era tão claro. Vijnana Pachaya Nama Rupam. Por causa desse fluxo de consciência que está sempre presente, no instante em que uma vida cessa, esse fluxo de consciência entra em contato com outra vida e surge em outro lugar. Está continuamente surgindo e desaparecendo sem parar. Na hora da morte, desaparece e surge de novo, em outro lugar, em outra vida, outro corpo, e começa a fluir da mesma maneira. Vijnana Pachaya Namarupam. Por que essa Vijnana? Qual a sua causa? Era tão claro. Sankhara Pachaya Vijnana. Essas ações mentais intencionais que acontecem, todas essas ações mentais intencionais são responsáveis pela consciência do momento seguinte. Nesse momento, eu gero um sankhara. Essa palavra, sankhara, a ação mental intencional, você vai ouvir repetidas vezes aqui. Quando se gera um sankhara, no momento seguinte, surge a consciência. Você gera sankhara, no momento seguinte, surge a consciência. Na hora da morte, um sankhara, profundo, como um traço fundo, esculpido em pedra com cinzel e martelo, vem à tona, dá um empurrão, e a consciência surge em outro lugar. De modo que o fluxo continua, por causa desse sankhara. Por que esse sankhara? Era tão claro. Avidya Pachaya Sankhara. A ignorância. Todo mundo gerando sankharas por ignorância. Que ignorância? Não ignorância por não ter estudado, não ignorância por não ter lido as escrituras, não ignorância por não ter ouvido palestras de Dhamma. Nada disso. Ignorância no plano experimental. Não sabemos como surge o sofrimento dentro de nós, como existem sensações por toda a parte, e como, com as sensações agradáveis, reagimos com o sankhara de desejo, como, com a sensação desagradável, reagimos continuamente com um sankhara de aversão. Todo esse processo continua, lá no fundo, e na superfície não sabemos nada do que ocorre. Esse processo de multiplicação, gerando sofrimento, multiplicando o sofrimento, gerando sankharas, multiplicando sankharas. É tudo por causa da ignorância, da ignorância. Todo o encadeamento tornou-se tão claro. Cada elo dessa corrente ficou tão evidente. Avidya Pachaya Sankhara. Devido à ignorância, geramos sankharas. Sankhara Pachaya Vijnana. Devido ao sankhara, existe vijnana, a consciência. Vijnana Pachaya Nama Rupam. Devido a essa consciência, começa uma nova vida de mente e matéria. Nama Rupa Pachaya Saraitanam. Com essa mente e matéria, surgem as 6 portas sensoriais. Saraitan Pachaya Phassa. Por causa disso, ocorre o contato. Phassa Pachaya Vedana. Devido ao contato, existe a sensação. Vedana Pachaya Tanha. Devido à sensação, existe o desejo. Tanha Pachaya Upadanam. Esse desejo se transforma em apego, em dependência profunda. Upadan Pachaya Bhava. Por causa desse profundo apego ao desejo, começa o processo de bhava. Bhava significa o fluxo da vida. A vida flui sem parar, se fortalece. Cada vez que uma vida chega ao fim, esse bhava, o sankhara que for muito profundo é chamado de bhava sankhara. Esse bhava é responsável por dar uma nova vida. Assim, o processo de vir a ser continua.
não cessa ao final da vida, continua. Bhav Pachaya Jati. E por causa desse processo de vir a ser, de tornar-se, mesmo após a morte, a nova vida, Jati, começa. Acontece uma nova vida, um nascimento. E quando se nasce, Jati Pachaya Jara Maranam Shok Paridev Dukh Domanasupayasa Sambhavanti. a Vedana virá, necessariamente, enquanto estivermos vivos. As coisas vivem entrando em contato com essa ou aquela porta sensorial. A todo momento, mente e matéria entram continuamente em contato e há uma sensação. Com isso, por causa da ignorância, por causa de avidya, com a sensação surge tanha, surge a avidez, surge a aversão. Agora precisamos mudar todo o processo. A sensação estará presente, mas com a sensação surgirá a sabedoria, a realidade, a característica. O que é essa sensação? Não é eterna, não é permanente. Surgiu para desaparecer. Deixe-me observar quanto tempo dura. Sim, surge, desaparece. Por mais desagradável que seja uma sensação, ela irá necessariamente desaparecer. Por mais agradável que seja uma sensação, ela irá necessariamente desaparecer. Inútil reagir. Para que reagir a alguma coisa que, pela própria natureza, é efêmera? Isso não faz sentido, não adianta nada, é inútil. Torna-se cada vez mais claro que, ao chegar ao estágio em que se experimenta sensações e não se reage a elas, todo o processo da multiplicação do sofrimento é modificado. O processo de libertação tem início. Ele descobriu que a sensação é a encruzilhada de onde partem duas estradas. Uma estrada é Dukkha Samudaya Gamini Patipada. uma estrada repleta de sofrimento. Você gera sofrimento continuamente, porque com cada sensação continua a reagir. Experimenta uma sensação a todo momento e a todo momento reage. Portanto, é um processo de multiplicação do sofrimento. Contudo, nessa mesma encruzilhada, nesse próprio ponto da sensação no corpo, você poderá escolher a estrada que leva à libertação. Dukkha Nirodha Gamini Patipada. Todo o seu sofrimento será erradicado, porque agora, quando experimenta alguma sensação, não reage. Apenas compreende. Anicca, a impermanente. É isso que começou a fazer. A primeira coisa importante é permanecer consciente das sensações e, uma vez consciente delas, não reagir. Toda sensação deve ser transformada em panya. Isso significa vidya. Vedana Pachaya Panya. Cada sensação precisa se transformar em sabedoria. Nenhuma sensação deve se transformar em tanha, desejo e aversão. Essa é a trilha da libertação que você escolheu. Descer mais fundo, ao plano da sensação e não reagir. É aqui que toda a cadeia se rompe. Você verifica que toda a cadeia é rompida porque agora não há mais avidya, ignorância. Avidya Yatveva Ashesha Viraga Nirodha. Quando a ignorância é inteiramente erradicada, então Sankhara Nirodha. não há mais sankara, não geramos mais sankaras. Sankhara Nirodha Vijnana Nirodha. Não há mais vinhana. O fluxo da consciência cessa. Vijnana Nirodha Namarupa Nirodha. Não há mais fluxo de mente e matéria. Namarupa Nirodha Sarayatan Nirodha. Não há mais as 6 portas sensoriais. Sarayatan Nirodha Phassa Nirodha. Não há mais contato.
Phassa Nirodha, Vedana Nirodho. Não há mais sensação. And Vedana Nirodha, Tanha Nirodho. Não há mais desejo. Tanha Nirodha, Upadan Nirodho. Não há mais apego. Upadan Nirodha, Bhav Nirodho. Não há mais o processo de vir a ser, tornar-se. Bhav Nirodha, Jati Nirodho. Não há mais novo nascimento. And Jati Nirodha, Jara, Maranam, Shok, Paridev, Dukh, Domanasupayasa, Nirujhanti. Todos os sofrimentos que automaticamente seguem o nascimento desaparecem. Tudo isso é fácil de entender. Podemos aceitar no plano do intelecto, mas não ajuda. Precisamos praticar. Precisamos ir ao fundo, onde há sensações, e evitar reagir. As sensações ocorrem e você não reage. Apenas aceitar isso em teoria é inútil. Podemos nem acreditar em vidas passadas ou futuras, tanto faz. Isso não é muito importante. Não é preciso que aceite a existência de vidas passadas e futuras para que a técnica lhe seja de ajuda. O que precisa é aceitar a vida presente. É ela que está aqui e a cada momento gera sofrimento para si próprio. Gera um sankhara a cada momento. E cada sankhara representa sofrimento para você. Você continua a repetir esse sankhara, repete o sankhara, aprofundando-o, como um traço gravado com martelo e cinzel na pedra, tão fundo, cada vez mais sofrimento, sofrimento cada vez maior. Pelo menos agora começou a se livrar dele. Você começou a se livrar do seu sofrimento presente. Tal é a lei da natureza. Quando deixa de gerar um novo sankhara, ao experimentar as sensações no corpo, os antigos começam a subir à superfície. Todas as suas acumulações do passado, que repousam lá no fundo, que estão profundamente armazenados, começam a vir à tona. E quando sobem, sobem com uma sensação ou outra. E quando sobem, você, de novo, permanece equânime, não reage. Os sankharas, assim, perdem a força. Enfraquecem cada vez mais e desaparecem. Um outro grande bloco de sankharas do passado vem à tona, com essa ou aquela sensação. De novo, você permanece equânime. Assim, os antigos são erradicados. Quando deixar de gerar novos sankharas, os antigos automaticamente são, aos poucos, erradicados. Quanto mais permanecer equânime, quando sobem à superfície, mais serão erradicados. Subirão à superfície e serão erradicados. É isso que significa Anicca Sankhara. A cada tanto você irá ouvir essas palavras do Buda. Anicca Vata Sankhara. Todo sankhara é tão anicca, surge e desaparece. Uppadabaya Dhammino. Surge e desaparece. Surgir e desaparecer é a sua natureza. Uppadavayadhamino. Passa, mas depois volta a surgir. Multiplica-se e de novo volta a surgir. Porém, se permanecer consciente das suas sensações e não reagir a elas, nesse caso, Upajjitva Nirujhanti. eles são erradicados. Os sankharas sobem à tona e são erradicados. E na mesma proporção que os erradicar, Te Sangvupa Samo Sukho. começará a desfrutar da libertação, a paz da libertação, a felicidade da libertação, porque aquele tanto de sofrimento desapareceu. Esse é o processo todo, e essa foi a iluminação dessa pessoa. Ele descobriu a verdadeira causa do sofrimento e descobriu como se livrar dessa causa verdadeira no nível mais profundo. As primeiras palavras, quando se tornou plenamente iluminado, as primeiras palavras do Buda são tão maravilhosas. Cada palavra do Buda é uma maravilha, mas as primeiras palavras... Quais foram as primeiras palavras do Buda quando se tornou iluminado?
Durante esses 10 dias, você irá ouvi-las todo dia, pelo menos 3 vezes por dia. Anek jati sansarang sandave sangyanim bisang gakar kangave santu dukkha jati punapuna gakarak dittosi punge hangnekasi Sabbate pasuka bhagga gakutang visankitang visankaragatam chittang tanehanam kayamajjaga. Aquela era a noite da lua cheia do mês de Vexaca, quando, sentado sob a árvore, observava a verdade interior. À medida que nos aprofundamos cada vez mais, purificando a mente, certas faculdades mentais aumentam. Uma faculdade é a memória do passado. Quando passava da meia-noite, essa faculdade surgiu. Ele começou a ver o seu passado, não só desta vida, mas da última, da penúltima, da antepenúltima e assim por diante. Continuou a contemplar o seu passado, incontáveis vidas passadas. E então disse: Aneka jati sansarang. Neste fluxo do mundo nasci tantas vezes, nascimento após nascimento, por tantas vidas, incontáveis vidas. Aneka significa incontáveis, não só uma, incontáveis. Aneka jati sansaram. Sandhavishan. E toda vez que nasci, corri. Anibisam. Corri incessantemente, sem parar. Todo mundo que nasce vive correndo em direção à morte. Ao se nascer, começa-se a correr em direção à morte. Você não espera nem um segundo. Vou esperar agora, não irei em direção à morte. Você não pode esperar. Precisa continuar a correr sem cessar, em direção à morte, sem nada atingir, sem nada realizar. Mas então, em algumas de suas vidas, ele encontrou pessoas sábias que lhe disseram ser possível sair disso, desses ciclos todos de nascimento e morte e sofrimento, com a condição de que possa conhecer o Criador, o grande Criador. Logo, durante muitas vidas, procurou esse Criador, que é Gahkarakangave santo. o Criador desta casa. Que casa? Toda vez que morremos, outra casa nos espera. Gahkarakang. Quem cria essa casa? Gahkarakangave santo. Em busca do Criador da casa. Dukkha jati punapuna. Repetidas vezes diz: continuei a nascer, cheio de sofrimento. Neste plano ou naquele plano, há sofrimento. Por toda parte há sofrimento. Mesmo no plano mais elevado, nos planos celestiais, nos planos brâmicos, existe o sofrimento da velhice e da morte. Não nos livramos inteiramente do sofrimento. Gahkaraka dittosi. Ah, construtor da casa, agora você foi visto. Gahkaraka dittosi punage hangane kahasi. Você já não pode construir uma casa para mim. Como pode alguém construir uma casa? É preciso material de construção, madeira, ou aço, ou cimento. Eu destruí tudo. Gahkaraka dittosi punage hangane kahasi. Sabbate phasuka bhagga gahkutang visankitang. Destruí todo o material de construção. Não pode construir uma casa para mim. Quais os materiais de construção? Visankaragatam chittang. Minha mente agora está livre de todos os sankaras. Os sankaras, responsáveis pelo novo nascimento, foram inteiramente erradicados. Visankaragatam chittang tanahanam kayamajjaga. E o desejo foi desenraizado.
Não há mais um traço de desejo. Logo, não há mais novos sankaras. Os velhos sankaras foram todos erradicados. Já não gero mais novos sankaras. Esse é o estágio da plena libertação. Qualquer um pode alcançar esse estágio, mas para isso precisa trabalhar. Não se alcança esse estágio só desejando nem rezando. Não é por milagre que nos libertamos. Precisamos trabalhar. Cada indivíduo precisa trabalhar, e trabalhar com muita seriedade. Nestes 10 dias, você irá receber a técnica que mostra como trabalhar, como descer às profundezas da mente, onde dia e noite continua a gerar sankaras. Dia e noite há um sankara de desejo ou de aversão. Como pode transformar esse padrão habitual, a não ser que comece a sentir as sensações? Havia muitas técnicas de meditação no tempo do Buda, antes do Buda e depois do Buda. Mas esta foi a contribuição do Buda, a descoberta do Buda, que você não pode se livrar do seu sofrimento. Todo o processo do sofrimento permanece inalterado, a não ser que alcance o ponto onde são gerados os sankaras, onde o desejo é gerado, e são gerados no nível das sensações. Pode chamar isso de vipassana, pode chamar isso do que quiser. Qualquer meditação que trabalhe com as sensações do corpo e nos ensine a permanecer equânimes com as sensações do corpo é uma meditação de libertação. Somos muito afortunados por termos entrado em contato com uma técnica de meditação como esta, e muito afortunados por termos recebido a inspiração para trabalhar com ela, para trilhar o caminho. Claro, é um longo caminho, mas por mais longo que seja, mesmo um caminho de 10.000 quilômetros começa com o primeiro passo. Você deu o primeiro passo, e aqueles que não deram nem o primeiro passo no caminho correto, não podemos esperar que alcancem o objetivo final. Aqueles que deram o primeiro passo têm toda a possibilidade de dar o segundo, o terceiro, e passo a passo, será inevitável alcançarem o objetivo final. Aproveite os 5 dias que restam. Aprenda a caminhar na trilha. Quanto maior o trecho que percorrer na trilha, tanto mais terá alterado o padrão habitual da sua mente. O mesmo tanto de impurezas terá subido à tona para ser erradicado. Digamos que esteja carregando uma carga de 100 toneladas na cabeça. Se eliminar só 1 tonelada, ótimo, volta com apenas 99, livrou-se de uma. Se eliminar 10 toneladas, e assim 20, 50, 90 toneladas, quem sabe? Elimine o máximo que puder e volte para casa mais leve. O principal é aprender a técnica, aprender a eliminar o peso da sua cabeça. Aprenda a eliminar esse sofrimento e leve uma vida melhor, uma vida com mais paz, com mais harmonia, uma vida mais feliz. Faça o melhor uso possível dos 5 dias que restam. Que todos vocês possam se estabelecer em Dhamma, pelo seu próprio bem, em seu próprio benefício, para a sua própria libertação. Libertação das amarras, das correntes de sankaras, para desfrutar da verdadeira paz, verdadeira harmonia, verdadeira felicidade. Paz verdadeira a todos vocês. Harmonia verdadeira a todos vocês. Felicidade verdadeira a todos vocês. Bhavat Sarva Mangalam Bhavat Sarva Mangalam Bhavat